Olá, turma boa! Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro da Bíblia, está aberto em Apocalipse, no capítulo 1. E ao abrir esse texto hoje, me lembrei do Eugene Peterson dizendo para nós o que é Apocalipse. Ele usa a palavra revelação. Apesar de ser um livro com muitas figuras, a ideia de Jesus ao revelá-lo a João, para que João revelasse às 7 igrejas, e a nós também, era trazer esclarecimento para todo aquele tempo que a igreja estava passando. Há muitos símbolos a serem estudados e eu acho que tem que ter critérios para estudá-los, não são símbolos tantas vezes tão óbvios, mas é um livro para esclarecer-nos da vida. O Eugene Peterson então disse assim, olha, Apocalipse é aquela imagem de uma pessoa que entra num ambiente da casa, entra na sala de uma casa, ao chegar ele percebe que na cozinha estão fazendo alguma espécie de alimento. Ele sente aromas no ar, ele sente cheiros no ar. Ele não sabe discernir o que está sendo feito, mas ele percebe aromas. Alguns ele identifica, mas ao chegar na cozinha, ele vê sobre o fogão uma panela e ao destampar a panela, Apocalipse. Ele consegue ver os ingredientes que estão ali, pelo menos a maioria dos ingredientes que estão ali e que geraram todo aquele aroma no ambiente. Então, Apocalipse, Eugene Peterson diria, é esse destampar da história para que a gente, olhando a história, conseguisse discernir o que está acontecendo. E aqui, João está voltando para trás para ver que voz é essa que fala com ele. Ele vai ver aqui descrita nessas palavras a figura de Jesus. E a figura de Jesus descrita aqui é assim, ó, voltei-me para ver quem falava comigo, verso 12 do capítulo 1. E voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno, da morte e do Hades. Eu me lembro de ouvir tantos pregadores explicando esse texto, mas me lembro com carinho de ouvir certa vez o Dr. Russell Shedd expondo esse texto. E ele estava falando das características de Jesus nesse texto, das vestes sacerdotais que ele tinha, dos seus cabelos brancos. Por exemplo, da veste sacerdotal ele dizia, isso revela a autoridade de Jesus, o sacerdócio de Jesus. A veste descreve quem é. Ele citou na ocasião uma história que ele viveu numa pregação num congresso. Ao final do congresso ele embarcou no carro com quem iria levá-lo para casa e a pessoa que deveria dirigir falou, eu sugiro que o senhor dirija hoje, é melhor. E ele disse, mas eu não estou com a minha habilitação. Ele falou, bem, a gente está numa cidade tranquila, a gente está num lugar onde não vai ter esse problema e o trecho é curto. O Dr. Russell Shedd disse que depois de alguma resistência cedeu, ele entrou no carro, dobrou o quarteirão e disse que poucos metros depois, blitz. Pararam o carro, o guarda estava lá e disse que sem levantar qualquer arma, sem fazer qualquer menção à arma, ele fez um sinal e ele parou o carro para atender aquele guarda. Posso imaginar todo o constrangimento dele naquela ocasião, naquela narrativa da história dele. E ele se questiona, por que eu parei? Ele não tinha uma arma apontada, ele não tinha uma força que me fizesse parar, por que eu parei? E ele diz, eu parei por causa da força da farda. Eu sabia que o que ele vestia lhe impunha autoridade suficiente para que eu tivesse que parar o carro. Ele diz, esse é Jesus. Quando João vê Jesus e vê a estola sacerdotal, ele está dizendo, a roupa que ele veste lhe dá autoridade para ser um mediador entre o Senhor da história e nós que vivemos na história. O que ele veste lhe dá autoridade
para levar a minha história até o Deus que é criador de todas as histórias. Me lembro agora, enquanto falo com vocês, de um cântico muito querido que nós cantamos na nossa comunidade de fé, que diz em certa parte dele: Ele tem o meu mundo em suas mãos. Bem, Jesus é esse sacerdote que veste a estola sacerdotal, capaz de pegar a nossa história em suas mãos e levá-la até o Senhor da história. Jesus é esse que tem capacidade de trazer a nossa história, os simples mortais, pecadores como nós. O Senhor da história diz: Ele está aqui, Ele se importa, Ele veio. Jesus é o nosso mediador, tem chamas nos seus olhos, fala de purificação, o fogo na Bíblia. Seus cabelos são brancos como a neve, fala da santidade desse Deus. E os seus pés, como que numa fornalha, fala desse reino inabalável do Senhor Jesus. Fala de um Deus, de um ser que tem as estrelas na sua mão direita, e que essa mesma mão direita é quem toca João quando está caído e diz: não tema, levanta, eu estou contigo. Esse é o nosso Senhor, Ele é por nós, e se Ele é por nós, como disse Paulo, quem será contra nós? A minha oração é que isso alcance seu coração e o meu também, no decorrer da caminhada da nossa vida, para a glória de Deus Pai.